Olá, queridos, graça e paz. Na aula de hoje a gente vai entender se é plausível crer em Deus. É coerente acreditar em Deus? E eu vou te desafiar na aula de hoje a entender os pressupostos dessa pergunta, o porquê é plausível acreditar no nosso Deus. Amém? Então a gente vai tentar entender essa coerência. Por que é tão racional crer em Deus? É racional crer em Deus mediante o sofrimento que o homem tem passado? É racional crer em Deus mediante tantas catástrofes e desastres que acontecem no mundo? A ciência, o racionalismo, ele avançou em muito. O método científico avançou desde os primórdios do pensamento iluminista do século XVII, no século XVIII, mas isso não tornou o homem mais humano. Tanto é que nós tivemos aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e tantas outras guerras e conflitos pelo mundo. A ciência não humanizou o ser humano. O progresso social não humanizou o ser humano. O bem-estar, a tecnologia não humanizou o homem. A pesquisa do Instituto Pew Center, em novembro de 2014, vai afirmar que as duas maiores religiões, ela vai comprovar por pesquisa que as duas maiores religiões do mundo primeiro o cristianismo e depois a religião muçulmana. Ou seja, a espiritualidade ela cresceu. À medida que o progresso avançou, a espiritualidade também avançou. Ou seja, o século XXI tem sido mais religioso do que o século XX. Isso só comprova que o homem tem enfatizado mais a sua espiritualidade, que o homem tem enfatizado mais a sua conexão com aquilo que é divino. E a gente vê aí uma afirmação social tão corriqueira e às vezes é até lógico pensar assim que o ateu é aquele que é mais inteligente. Será que é verdade? Será que o ateu é o que é mais inteligente do que o cristão? As pesquisas não apontam isso. As pesquisas apontam para um crescimento da religião sobre o mundo todo, da fé de uma crença sobre o mundo todo. E a gente vai desconstruir esse pensamento hoje de achar que somente aquele que é ateu é mais inteligente. Isso não é uma verdade. John Lennon afirmou o seguinte: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Não preciso argumentar acerca disso. Estou certo e o tempo provará que tenho razão. Será que é verdade? Será que o cristianismo desapareceu, minguou? É ou não é? Então, o rabino Jonathan Sachs, ele vai dizer o seguinte: é inevitável o crescimento social da espiritualidade. É inevitável que o homem tente achegar-se ao divino, aumentar a sua devoção àquilo que é espiritual. A existência de Deus nunca poderá ser provada cientificamente, pois Deus não está no nível do fenômeno científico. O Deus que nós cremos não está no nível do fenômeno científico. A ciência, ela vai estudar os fenômenos naturais, mas Deus ele é sobrenatural. A ciência dá respostas à natureza, mas a fé mostra o propósito pelo qual a natureza foi criada. O fenômeno ontológico não é possível ser descrito pelo método científico. O que é isso, fenômeno ontológico? A existência de Deus não pode ser provada pelo método científico, pois Deus ou parte dele, se assim podemos colocar, não cabe dentro de um tubo de ensaio. O máximo que a ciência consegue é mostrar indícios, pistas da existência desse Deus. Muitos vão dizer o seguinte: se não houver uma prova empírica de Deus, logo eu não posso acreditar. Mas será que isso é válido? É um argumento válido? Se não há provas empíricas da existência de Deus, logo eu não posso acreditar? Será que isso é verdade? Isso é ao menos uma loucura, pois acreditamos em coisas tão fundamentais da vida humana que não podem ser provadas pelo método científico, pelo empirismo,
como o amor, a honra, a beleza, a virtude, são são coisas fundamentais da nossa vida que não podem ser provadas pelo método científico. Deus, ele não pode ser colocado em um tubo de ensaio. Deus, ele não pode ser medido. Deus, ele não pode ser quantificado. Na filosofia, utilizamos um argumento bastante conhecido, que é o argumento da inferência lógica. O que é esse argumento? Que a lógica de um sistema está fora desse sistema. A lógica de um sistema fechado está fora desse sistema. Deixe-me dar um exemplo. Nós temos o planeta Terra. E qual o sentido da existência da vida no planeta Terra? Muitos já tentaram se questionar a respeito disso. Mas a lógica da existência de vida no planeta Terra está no entendimento de alguém que criou e projetou a vida nesse planeta. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Imagine que você tem um aquário cheio de peixes. E é uma situação hipotética. A lógica de vida naquele aquário não está nos peixes em si, mas está em você que comprou o aquário, colocou água e colocou os peixes para uma ornamentação, para um hobby, por um cuidado. Então, a lógica daquele sistema fechado, o aquário, não está nos peixes em si, mas está em você que quer criar peixes. Então, esse é o argumento da inferência lógica, um argumento usado na filosofia. A lógica de vida aqui nesse planeta não está em nós, mas está naquele que nos criou. Existe por detrás da criação alguém que projetou essa criação. E desse argumento lógico, eu posso ter o argumento abdutivo. Dadas todos os dados, todas as circunstâncias, a melhor hipótese é tal coisa. Por exemplo, quando você tem um sintoma de gripe e você vai no médico para se consultar, o médico vai perguntar vai fazer um exame, ele vai ter os dados dos exames, ele vai perguntar os seus sintomas, ele vai ter os dados dos sintomas. Então, dados esses dados disponíveis, o exame e os sintomas, ele vai dizer, olha, é gripe, é resfriado, é uma virose. Então, esse é o argumento abdutivo. Dadas as circunstâncias que eu tenho, a melhor explicação é isso. Então, dadas as circunstâncias que eu tenho de vida na Terra, a melhor explicação é que existe um projetista, existe alguém que desenhou a vida no planeta Terra. Mas e a maravilha cósmica? A maravilha do universo, das coisas criadas, da natureza? O argumento físico, note que eu estou trazendo ciência aqui, filosofia, eu não estou de maneira nenhuma falando nessa aula acerca da Bíblia, porque a Bíblia é um manual de verdade para o cristão, mas para aquele que não crê, a Bíblia não tem fundamento. Então a gente está pegando argumentos científicos, físicos, filosóficos e mostrando que é plausível crer em Deus. O argumento físico diz o seguinte: o nada não pode produzir algo. Logo, é necessário um causador inicial antes da existência do nada. Então, o nada não pode produzir algo. Então, a teoria de existir vida nessa Terra por forma aleatória faz muito menos sentido do que atribuir a autoria de vida a Deus aqui nesse planeta. Logo, tudo que existe possui uma causa e, portanto, é necessário um agente causador. William Lane e Richard Swinburne, professor emérito de Oxford, ele vai falar que quem causou o início? Ele vai fazer essa pergunta: quem causou o início? Eles vão falar acerca também qual foi o fator causador do início do universo. O que deu origem a essa causa que iniciou o início do universo? Quando olhamos para o início do cosmos, faz muito mais sentido crer na existência de Deus.
porque a gente não pode conceber a ideia que do nada algo foi produzido. Tem que existir um projetista, tem que existir alguém antes do nada, que deu forma a tudo que temos hoje. Quando olhamos para o início do cosmos, faz muito mais sentido crer em Deus. Existe a teoria do ajuste fino do universo ou do design inteligente, também chamado de princípio antrópico, que quer dizer que o universo está finamente ajustado, finamente calculado para a existência de vida aqui nesse planeta. Na natureza nós temos 4 forças elementares: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E um desarranjo em uma dessas 4 forças, nosso planeta estaria mergulhado no caos. Força gravitacional, força eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. E um desarranjo, um erro de precisão, um desajuste em algumas dessas forças, nós estaríamos no caos. O universo estaria sem forma e vazio. Portanto, conceber a ideia do acaso é inviável. Conceber a ideia de que a probabilidade criou vida nessa Terra é inviável. Sabe qual a probabilidade de existir vida inteligente como temos hoje no planeta Terra, dado o acaso? É de 10 elevado a 100. Ou seja, é muito mais plausível atribuir a existência de tudo que existe a Deus do que a probabilidade ou ao acaso. E a teoria do multiverso? Alguns cientistas propuseram essa teoria de que o universo é um entre vários e que a probabilidade de ter vida aqui nesse universo deu certo e que em outros multiversos não deu certo. Porém, são tantas as variáveis que não são lógicas para provar a existência de um multiverso que é muito mais lógico, cientificamente falando, é muito mais lógico que exista um universo e que esse tenha sido criado por um ser inteligente. Então, é muito mais irracional e ilógico acreditar na teoria do multiverso, porque existem variáveis inúmeras que não são calculadas e que nem conseguem entrar nesse cálculo. Então é muito mais racional e inteligente acreditar em um só universo e que existe um Criador por detrás desse universo. Não crer na existência de Deus diante de um universo tão bem ajustado exige muita fé. Mas e o que você vai me falar sobre o racionalismo moral? Todas as pessoas do mundo possuem um sentimento inato que já nasce com elas, daquilo que é certo ou errado. Uma obrigação moral que todas as pessoas devem obedecer. Todas as pessoas do mundo, de todos os lugares e épocas, possuem um mapa moral em si, que são preenchidos de formas diferentes. Todos possuem intuições morais. E quem foi que colocou essa intuição moral, essas ideias inatas, essa percepção de uma moralidade inata ao ser humano? Por exemplo, o atentado do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, todos ficaram chocados. O Holocausto nazista, todos ficaram chocados em diversas partes do mundo, porque o sentimento, o realismo moral, meio que eu posso colocar assim, já programado no ser humano, por um projetor, por um criador, fala às vezes. Às vezes a nossa consciência nos acusa, ou às vezes nos traz paz, mediante nossos atos de justiça ou injustiça para com o nosso próximo. E o que é que deu essa percepção a nós? Claro que você pode falar a criação dos nossos pais, a sociedade que vivemos, mas civilizações diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, já tinham também uma percepção de certo e errado. Outro ponto que aponta para a existência de Deus, para a plausibilidade
da existência de Deus é a beleza que há no mundo. A beleza, as artes nos revelam uma profunda esperança. A beleza justamente é uma evidência que aponta para Deus, porque Deus ele é belo, Deus ele é perfeito. Charles Kingsley, ele é um romancista inglês, ele vai falar assim: nunca perca a oportunidade de ver algo belo, pois a beleza é a caligrafia de Deus. A beleza é a caligrafia de Deus. Desde a Grécia Antiga, a beleza é tratada como algo divino, seja uma escultura, seja uma pintura ou uma paisagem, que evoca dentro de nós o anúncio de Deus. A beleza mexe com a gente por dentro e aponta para a existência desse Deus. O teólogo alemão Paul Tillich, ele diz o seguinte: quando o ser humano é colocado de frente a uma beleza muito grande, é como se algo acontecesse dentro dele. É como se o infinito vibrasse. A beleza traz o sentido para nós como de uma saudade da beleza eterna que nós perdemos. A beleza aponta para aquela beleza eterna que nós perdemos no Éden. Tim Keller ele fala o seguinte: a beleza causa um efeito físico em nós, que ideias por si só não costumam causar. Uma mescla de anseio e percepção de que a beleza é tão permanente quanto deveria. A apreciação do belo é fundamental para o ser humano, ainda que as culturas discordem daquilo que seja belo. Todo ser humano possui uma percepção daquilo que é belo. Por exemplo, o que faz a nós, quando ouvirmos uma música, não entendermos um monte de ruídos e entendermos uma melodia? Porque existe algo em nós, programado anteriormente, que remete para aquilo que um dia foi perdido, para aquilo que um dia foi eterno, para aquilo que um dia era e continuará a ser belo. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: quando vejo algo belo, eu não quero somente ver, mas eu quero me fundir aquilo. A contemplação do belo, da beleza, de algo belo, de uma paisagem, de uma música, de uma obra de arte, nos remete à saudade daquilo que perdemos o dia. A presença de Deus no Éden. Mas quem é ateu vai dizer o seguinte: isso não passa de reações químicas do nosso corpo ao ver algo belo na prática. De fato, pode até ter razão, reações químicas acontecem, mas não dá para viver e achar que o amor, a alegria, a música é apenas uma ilusão. É muito mais coerente, é muito mais plausível atribuir essa sintonia de perceber a beleza a uma programação anterior que Deus fez em nós. Então, você pode se perguntar: tá, beleza, então por que as pessoas sofrem? Se Deus é bom, por que existe o mal? Será que o sofrimento e o mal, em algum nível, não vão provar a existência de Deus? Como assim, professor? Se eu sei que aquilo que eu sei, eu vejo alguém sofrendo, o que me traz a percepção de que aquilo é um sofrimento? O que traz a percepção daquela pessoa que está sofrendo que ela está passando por um sofrimento e que ela precisa de refrigério, de uma saída, de um escape? Se não foi algo em nós anteriormente que nos disse, nos programou, nos criou dessa maneira para que nós venhamos a buscar o oposto ao mal. É algo a se pensar, queridos. Será que o sofrimento e o mal não são provas, em última instância, da existência de Deus? O fato de não entendermos o todo, ou partes do todo, não invalida a existência de Deus, pois acreditamos na ciência. Nós acreditamos na ciência, mas mesmo a ciência, ela não explica tudo. E se nós não entendemos o sofrimento, a dor, a existência do mal, isso não invalida a existência de Deus. Senão teria que invalidar também a existência da ciência, porque nem a ciência explica tudo. O fato de não entendermos o porquê Deus permite sofrimento nunca vai anular sua existência. Alvin Plantinga, ele vai dizer
sobre o exemplo de um mosquito em um ambiente enorme. Imagina que você está numa sala bastante grande com algumas pessoas e tem um mosquito nessa sala. De repente, esse mosquito não é nem perceptível, mas a ausência da sua percepção não anula a existência do mosquito. Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa vida, nós não percebemos o agir de Deus, mas isso não anula a sua existência. C.S. Lewis, professor emérito de Oxford, ele fala assim, ele era ateu e ele vai falar acerca dessa ideia do sofrimento. O sofrimento é uma evidência de Deus. De onde vem o meu senso de justo ou injusto? De onde vem o meu e o seu senso de justiça e injustiça, se não foi Deus anteriormente que nos fez dessa maneira? E ele diz assim, C.S. Lewis continua, meu argumento contra a existência de Deus era que o universo parecia muito cruel e injusto. No entanto, de onde tirei essa ideia de justo e injusto? Com o que eu comparava o universo quando rotulava de injusto? Obviamente, eu podia desistir da ideia de justiça, dizendo que ela não passava de uma noção pessoal. Se o fizesse, porém, meu argumento contra a existência de Deus também iria por água abaixo, pois ele dependia da afirmação de que o mundo era realmente injusto, não simplesmente de que as coisas não aconteciam para satisfazer a minha imaginação. Como consequência, o ateísmo acaba ficando simplista demais. Ou seja, se Deus não existe, por que eu fico indignado com a injustiça? E por que eu me alegro com a justiça? Se existe alguém após mim, esse alguém ele é verdadeiramente justo, porque eu tenho inato a mim, inato ao ser humano, esse senso de justo e injusto. E o sofrimento não seria, por acaso, algo que revelasse esse nosso senso de justo e injusto e apontasse, em última instância, para a existência de Deus? Então, a existência do sofrimento pode sim apontar para a existência de Deus. Tanto é que Deus, ele vem, se faz homem e sofre no nosso lugar, que é Jesus Cristo. O universo, o argumento moral, a beleza, aponta para a existência de Deus. Richard Swinburne, ele diz ainda o seguinte, se existe uma grande probabilidade, é racional crer que Deus exista. Se existe uma grande probabilidade, como a gente viu aqui nesse vídeo, é racional que Deus exista. A nossa crença, ela é racional. A nossa crença, ela é intelectual. Então é muito mais plausível crer na existência de Deus. Eu encerro aqui esse vídeo. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Graça e paz.